A história de Elias, um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento, é relatada principalmente nos livros de 1 Reis e 2 Reis. Sua vida está repleta de momentos milagrosos e de um grande zelo pela fidelidade a Deus. Aqui está um resumo da história de Elias, conforme descrita na Bíblia, chamado e o confronto com o rei Acabe. 1 Reis 17:1. Elias surge de repente na narrativa bíblica como um profeta vindo de Tisbe, na região de Gileade. Ele aparece diante do rei Acabe, um dos reis mais perversos de Israel, que havia se casado com Jezabel, uma adoradora de Baal. Elias profetiza que não choverá sobre Israel por vários anos, a menos que ele, Elias, dê a ordem. Essa seca era um castigo pela idolatria de Israel e pela adoração de Baal. O milagre do riacho e a viúva de Sarepta, 1 Reis 17:24. Deus instrui Elias a se esconder junto ao riacho de Querite, onde ele é alimentado por corvos. Quando o riacho seca devido à falta de chuva, Deus envia Elias à cidade de Sarepta, onde uma viúva muito pobre cuida dele. Milagrosamente, o suprimento de farinha e azeite da viúva nunca se esgota enquanto Elias está lá, e o profeta ainda realiza outro milagre ao ressuscitar o filho da viúva. O confronto no Monte Carmelo, 1 Reis 16:6. Depois de 3 anos e meio de seca, Elias volta e desafia o rei Acabe e os profetas de Baal. Ele convoca todo Israel ao Monte Carmelo para um confronto. O desafio é que os profetas de Baal preparem um sacrifício e clamem a seu Deus para que envie fogo do céu. Depois que eles fracassam, Elias ora a Deus e o Senhor envia fogo para consumir o sacrifício. Isso comprova ao povo que o Senhor é o verdadeiro Deus. Após isso, Elias ora novamente e a chuva finalmente cai sobre Israel. A fuga de Elias e o encontro com Deus. 1 Reis 9:18. Apesar da vitória no Monte Carmelo, Jezabel ameaça matar Elias. O profeta, com medo, foge para o deserto e, sentindo-se desesperado, pede a Deus que o leve. Deus, porém, envia um anjo para alimentá-lo e o conduz até o Monte Horebe, Monte Sinai. Lá, Elias tem uma experiência profunda com Deus. Ele não ouve a voz de Deus em um vento forte, em um terremoto ou no fogo, mas em um suave sussurro. Deus restaura o ânimo de Elias e o envia de volta com novas missões. A missão final e o arrebatamento de Elias. 2 Reis 1-12. Nos últimos dias de sua vida, Elias sabe que Deus o levará ao céu. Ele caminha com seu discípulo Eliseu de cidade em cidade, e Eliseu pede para receber uma porção dobrada do espírito de Elias. Quando chegam ao rio Jordão, Elias usa seu manto para abrir as águas, e ambos atravessam a seco. De repente, uma carruagem de fogo e cavalos de fogo aparecem, separando os dois, e Elias é arrebatado ao céu em um redemoinho. Lições da vida de Elias: zelo por Deus. Elias foi um profeta que defendeu o nome de Deus em tempos de grande apostasia. Confiança e milagres. Em várias ocasiões, Elias confiou plenamente em Deus e milagres poderosos ocorreram em resposta à sua fé. Relação pessoal com Deus. Elias experimentou tanto a grandeza de Deus, fogo do céu, quanto sua ternura, o suave sussurro no monte. Preparação de um sucessor. Elias não só realizou grandes feitos, mas também preparou Eliseu para continuar seu trabalho, mostrando a importância de discipular outros. Elias também é lembrado no Novo Testamento. Ele aparece com Moisés no Monte da Transfiguração junto a Jesus, Mateus 17:1-3, simbolizando o cumprimento da lei e dos profetas. A profecia contra Acabe e Jezabel, 1 Reis 21. Elias não apenas confrontou os profetas de Baal, mas também proferiu uma das profecias mais severas contra o rei Acabe e sua esposa Jezabel. Acabe, influenciado por Jezabel, tomou injustamente a vinha de Nabote, que foi condenado à morte por falsas acusações em um julgamento manipulado. Como resultado, Deus envia Elias para confrontar Acabe. O profeta diz que Acabe e sua descendência seriam exterminados, e que Jezabel morreria de forma humilhante, sendo devorada por cães em Israel. 1 Reis 21-23. Essa profecia se cumpre mais tarde, como descrito em 2 Reis 9. Embora Acabe tenha se arrependido temporariamente, adiando o juízo sobre sua casa, o destino final de sua linhagem é selado pela profecia de Elias. Elias e Eliseu. A continuação do ministério profético. Elias foi chamado por Deus para ungir Eliseu como seu sucessor. 1 Reis 19:16-21. Eliseu tornou-se um discípulo fiel de Elias, acompanhando-o até o momento de seu arrebatamento. Antes de Elias ser levado ao céu, Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias. 2 Reis 2:9.
o que simboliza seu desejo de continuar o trabalho de Elias com a mesma intensidade. Deus honrou esse pedido, e Eliseu passou a realizar muitos milagres, mostrando que o ministério profético de Elias continuou de forma poderosa através de Eliseu. O significado escatológico de Elias. Elias não apenas teve um impacto na época em que viveu, mas também é visto na Bíblia como uma figura profética importante nos tempos finais. Elias e a profecia de Malaquias. Malaquias 4, 5, 6. No livro de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, Deus promete enviar Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Essa profecia diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa profecia gerou uma expectativa em Israel de que Elias retornaria para preparar o caminho do Messias. Elias no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus faz referência a essa profecia, explicando que João Batista veio no espírito e poder de Elias, cumprindo a profecia de Malaquias. João Batista preparou o caminho para a vinda de Jesus, o Messias, com uma mensagem de arrependimento e conversão, similar à missão de Elias. Contudo, muitos judeus do tempo de Jesus esperavam o retorno literal de Elias e por isso perguntaram a João Batista se ele era Elias. João 20:21. João negou, indicando que ele não era Elias em pessoa, mas Jesus esclarece que João cumpriu o papel de Elias no sentido espiritual. Mateus 11:14. Elias e a escatologia judaica. Além de sua presença no Novo Testamento, Elias tem um papel significativo na tradição judaica. Ele é associado ao conceito de tikkun, restauração, e acredita-se que ele será o precursor do Messias, anunciando sua vinda. Durante o Seder de Pessach, Páscoa judaica, uma taça de vinho é tradicionalmente colocada para Elias e uma porta é aberta simbolicamente para convidá-lo a entrar, expressando a esperança de sua futura aparição. O retorno de Elias nos tempos finais. Embora a maioria dos cristãos veja João Batista como o cumprimento da profecia de Malaquias, algumas tradições interpretam que Elias ainda retornará antes da segunda vinda de Cristo. Em Apocalipse 11, 3-13, há uma profecia sobre duas testemunhas que profetizarão por 1260 dias, realizando milagres como fazer descer fogo do céu e parar a chuva, atos semelhantes aos milagres realizados por Elias. Isso levou alguns estudiosos a sugerirem que uma das testemunhas será Elias. O ministério de Elias e o reavivamento espiritual. A vida de Elias é um exemplo de como um profeta pode trazer reavivamento espiritual ao chamar o povo de volta ao verdadeiro Deus. Seu zelo por Deus e sua mensagem clara de arrependimento e conversão permanecem relevantes para qualquer geração. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus para lembrar ao povo que o Senhor é o único Deus verdadeiro. E sua vida é frequentemente citada como exemplo de fé e coragem no enfrentamento da apostasia e idolatria. Elias foi um profeta de grande poder e influência. Sua vida, profecias e arrebatamento ao céu o tornaram uma figura única, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Além de seus atos milagrosos e confrontos com reis e falsos profetas, Elias permanece uma figura escatológica importante, simbolizando a restauração e a preparação para o Messias. A expectativa de seu retorno, tanto na tradição judaica quanto na cristã, destaca a contínua relevância de sua missão de chamar o povo de volta à fidelidade a Deus.